Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 31 de dezembro de 2025. Além disso, eu quero fazer uma breve retrospectiva do ano de 2025, quais foram os principais eventos desta guerra, referir também alguns números importantes e também fazer uma previsão daquilo que poderemos esperar no próximo ano de 2026, onde se darão as principais batalhas e qual será a estratégia associada às mesmas. Começando com os ganhos territoriais no ano de 2025, entre ofensivas por parte da Rússia e contra-ataques por parte da Ucrânia, a Rússia foi a que teve mais vantagem e conquistou mais território. As fontes pró-ucranianas referem que os russos conseguiram conquistar um total de 4.000 km², enquanto que as fontes pró-russas referem que a mesma conseguiu conquistar um território de 6.000 km². Para ser mais justo e para não entrar em conflito, vou retirar o valor médio destas estimativas. Portanto, podemos dizer que a Rússia conquistou, no ano de 2025, um território de 5.000 km². Claro que é difícil imaginar na própria Ucrânia o que significa esse território e, portanto, vou dar aqui vários exemplos em Portugal e no Brasil. Por exemplo, em Portugal, podemos ir à região do Algarve e podemos fazer aqui uma breve medição de uma distância. Por exemplo, aqui na costa ao sul, que tem uma extensão de aproximadamente 130 km, isto vai significar um avanço por parte dos russos de cerca de 40 km em profundidade, aproximadamente por aqui. Portanto, em Portugal, caso fosse Portugal, a Rússia teria conquistado todos estes territórios do território do Algarve. Vou só dar aqui uma breve vista geral do território completo do país todo e agora vamos passar ao território do Brasil e dar um exemplo naquela região. Aqui no Brasil vamos, por exemplo, à região do Rio de Janeiro. E aqui a costa mais ao sul também tem uma extensão de aproximadamente 130 km, o que significa também um avanço em profundidade de 40 km. Algo em torno disto. Claro que eu estou a aproximar bastante, a fazer uma estimativa muito por cima, mas é só para vocês ficarem com uma ideia geral das conquistas que os russos tiveram durante este ano. Podemos comparar também estes números aos avanços registados em anos anteriores. Por exemplo, em 2023, os russos conseguiram conquistar 300 km², em 2024, 3.400, em 2025, 5.000. Portanto, estamos a ver que estes números estão a aumentar ano após ano e em relação ao ano anterior, os russos conseguiram aumentar as suas conquistas em cerca de 80%. Também quero fazer uma breve análise de onde estes avanços todos aconteceram. Vamos passar pelos principais pontos ao longo da frente de combate toda e vamos fazer também aí uma retrospectiva de como o mapa se alterou a favor dos russos ou a favor dos ucranianos. Outros números que eu quero referir estão relacionados aos meios aéreos de ataque utilizados por ambos os países. A Rússia utilizou durante este ano cerca de 100.000 drones de longo alcance para atacar alvos na Ucrânia e a maior parte destes drones são drones do tipo Shahed ou Geran. Também utilizou cerca de 60.000 bombas aéreas guiadas do tipo FAB e utilizou cerca de 2.400 mísseis. Já por parte da Ucrânia temos os seguintes números. Foram utilizados cerca de 30.000 drones de longo alcance e algumas poucas centenas de mísseis. Portanto, neste aspecto a Rússia também está em vantagem enorme. Agora vamos passar aos eventos que marcaram este ano, os principais eventos, os mais significativos que ficaram na memória. O primeiro que eu quero referir foi a contra-ofensiva por parte dos russos aqui na região de Sumy e em Kursk, quando os russos conseguiram expulsar os ucranianos do território da Rússia e ainda assim conseguiram realizar ganhos territoriais dentro do território da Ucrânia. Tivemos também uma operação significativa por parte da inteligência ucraniana realizada dentro do território da Rússia, a Operação Spiderweb, que destruiu algumas dezenas de bombardeiros estratégicos russos. Outro aspecto que marcou este ano foram os ataques de longo alcance, tanto por parte da Ucrânia contra as refinarias de petróleo e
depósitos de petróleo da Rússia, mas também o ataque a alvos pertencentes ao setor energético. A Rússia também realizou este tipo de ataques, visando não só esses dois alvos principais, como também a infraestrutura ferroviária. Também vou destacar as operações que os ucranianos têm realizado dentro do território da Crimeia, onde a tática utilizada pelos mesmos é enviar um drone naval que contém dentro de si vários drones aéreos mais pequenos e depois, quando estes drones navais se aproximam à costa, os aéreos são lançados e conseguem atacar os alvos dentro do território controlado pela Rússia. Para já, a Rússia não conseguiu encontrar uma defesa eficiente contra estes ataques ucranianos, mas já tivemos vídeos de bastantes destruições destes drones navais utilizados pelos ucranianos. Outro ponto importante que aconteceu mais recentemente foram os ataques russos à região de Odessa, quando as pontes que ligam o centro da cidade de Odessa à porção a sul desta região toda de Odessa foram destruídas e, portanto, os russos conseguiram realizar danos bastante extensos a toda esta porção do mapa. Além disso, é de destacar o financiamento por parte da União Europeia à Ucrânia, com cerca de 90 mil milhões de euros. Isto significa que a guerra poderá prosseguir por mais, pelo menos, 2 anos. Além disso, ficaram marcadas as negociações entre o Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca e, na minha opinião, tudo já foi decidido aí e tudo o que aconteça nas negociações, além disso, já é puro teatro. O penúltimo ponto que eu quero referir são os ataques recentes à frota fantasma da Rússia, realizados não só em território internacional, ou em território mas no mar, mas também nas zonas económicas, por exemplo, da Turquia. Isto de facto foi uma escalada bastante grave e a Rússia, em resposta, começou a atacar a infraestrutura portuária e até navios civis que passam pela região de Odessa. E obviamente isto tudo terá um impacto significativo no comércio que acontece nesta região do mapa. Por fim, o evento mais recente e também bastante importante foi o suposto ataque à residência de Putin na cidade de Veliki Novgorod. E já sabemos que a Rússia está a preparar um ataque bastante massivo e provavelmente será um dos maiores ataques já efetuados desde o início deste conflito. Agora vamos ponto por ponto, vamos analisar e ver as diferenças no mapa que tínhamos no início deste ano e agora, 31 de dezembro. E só depois, no fim do vídeo, é que farei a previsão de onde vão ocorrer as principais batalhas. Mas vamos primeiro à região de Sumy, ou de Kursk, aqui mais ao norte da Ucrânia, e vamos recuar o mapa para o dia 1 de janeiro de 2025. E a configuração do mapa nesse dia estava assim. Os ucranianos estavam a controlar bastantes territórios dentro da Rússia, mas depois a Rússia conseguiu efetuar uma operação de contra-ofensiva e não só reconquistou e expulsou os ucranianos do território da Federação Russa, como também prosseguiu a sua ofensiva em direção à própria cidade do Sumy. Em termos gerais, podemos calcular aqui a distância que os russos avançaram, que foi cerca de 35 km em profundidade. Voltando o mapa para o dia de hoje, temos a seguinte configuração. E é só de referir que ainda durante o dia de hoje tivemos relatos por parte de várias fontes, inclusivamente fontes pró-ucranianas como a Deep State, a referir que os russos continuam com a sua ofensiva e que continuam a avançar a sul da vila de Oleksiivka. Como podemos ver nesta publicação efetuada por aquela fonte. Além disso, já no fim do ano tivemos uma série de ataques mais pequenos por parte da Rússia, realizados em torno da vila de Grabovski e em mais alguns pontos ao longo da fronteira da Ucrânia com a Rússia, mas nada de significativo foi atingido aí. E agora vamos passar à cidade de Vovchansk, porque durante este ano os russos conseguiram completar a conquista total desta cidade. Vamos recuar o mapa para o dia 1 de janeiro e vemos que aqui os avanços russos foram bastante limitados, porque a própria cidade de Vovchansk é uma cidade bastante densa com edifícios e foi bastante difícil para os russos conseguirem conquistar aqueles territórios todos, mas no fim deste ano temos esta situação. Sendo que agora, mais recentemente, os avanços deram-se em torno da vila de Vilcha.
E agora os russos prosseguem com a sua ofensiva mais para sul. Vamos agora à região de Kharkiv mais a leste, neste território a norte da cidade de Kupiansk. E aqui também podemos recuar o mapa, mais uma vez. E nesta região também tivemos avanços limitados por parte dos russos, mas eles conseguiram expandir a zona controlada pelos mesmos ao longo da fronteira da Ucrânia com a Rússia. Também foi iniciada ou continuou a batalha pela cidade de Kupiansk, a terceira batalha por esta cidade, e uma quarta batalha ficou marcada pelos recentes contra-ataques por parte dos ucranianos. E, por exemplo, no dia de hoje temos esta configuração do mapa. E vou só complementar com alguns vídeos que nós recebemos durante as últimas horas e sabemos que a Rússia efetuou uma operação de contra-ofensiva nesta região. Temos aqui já um vídeo publicado pelas fontes pró-russas a mostrar como um grupo de seus soldados estava a conquistar algumas posições na retaguarda dos ucranianos. Temos aqui este vídeo que foi gravado recentemente porque vemos a neve ao fundo e ele mostra os soldados russos a deslocarem-se precisamente por aquela região do mapa. Este vídeo foi geolocalizado exatamente naquele ponto, o que significa que os russos estão a tentar uma das principais vias logísticas que os ucranianos estão a utilizar para apoiar a sua grande contra-ofensiva. E obviamente isto vai resultar em problemas para os ucranianos e poderemos também esperar mais avanços por parte dos russos, tentar reconquistar todos os territórios que eles perderam recentemente. Até porque os ataques em profundidade à logística ucraniana também prosseguem. Temos aqui alguns destes vídeos, com ataque não só às posições ucranianas, aos seus soldados, mas também aos seus veículos, como podemos ver aqui. Mas vamos continuar e prosseguir mais para sul. Outra direção importante da frente de combate em 2025 foi a direção de Borova, com avanços russos mais aqui ao norte. Vamos mais uma vez recuar o mapa para o dia 1 de janeiro. E podemos ver que a maior parte dos avanços deu-se na região mais ao sul, em torno da cidade de Liman, que é uma cidade bastante importante nesta região toda. Os avanços por parte da Rússia nesta região foram aproximadamente de 25 km em profundidade. Vamos voltar mais uma vez ao dia de hoje para termos uma comparação. Além disso, já da direção de Sivers também tivemos avanços registados por parte da Rússia, onde se deu a completa conquista da floresta que se situa ao norte desta cidade. Mas também este ano foi marcado pela conquista da cidade de Sivers, que a conquista da mesma demorou aproximadamente um ano. Só para compararmos, em janeiro de 2025 tínhamos a seguinte situação. E por isso aqui também tivemos avanços por parte da Rússia bastante significativos, tendo em conta que estes territórios todos são altamente fortificados. Vamos continuar aqui mais para o sul, onde temos a batalha pela cidade de Konstantinivka e, por exemplo, durante 2025 os russos conseguiram conquistar a cidade de Chasiv Yar e conseguiram avançar mais a fundo no território ucraniano mais a norte. Também conseguiram conquistar estes territórios todos a sul da cidade de Konstantinivka e conseguiram até entrar nas primeiras casas e edifícios desta cidade. E além disso, também um foco de avanço bastante grande deu-se em toda esta região mais ao sul. E por exemplo aqui, os avanços russos deram-se em cerca de 20 km em profundidade. Vou só expandir aqui um pouquinho o mapa para nós vermos a imagem geral. E vamos recuar para o dia de hoje. E podemos ver então as diferenças. Outros avanços russos deram-se entre as cidades de Pokrovsk e Konstantinivka, mesmo no meio das duas cidades, que permitiu não só a conquista da cidade de Pokrovsk como da cidade de Mirnograd. Para termos a visão geral, recuei o mapa de volta para o dia 1 de janeiro. Portanto, os avanços foram registados principalmente ao longo deste eixo aqui. Além disso, podemos continuar um pouquinho mais para sul, onde também tivemos avanços por parte da Rússia já
Dentro da região de Dnipro, os russos não só completaram a conquista da porção da República Popular de Donetsk nesta região do mapa, como também conseguiram entrar no Oblast, na região de Dnipro. E também estes avanços foram registados numa área altamente fortificada. E por isso é que os avanços foram ainda lentos. Vamos agora em direção à região de Zaporizhia, onde também tivemos mais avanços registados, principalmente em toda esta área. Os russos conseguiram conquistar todos aqueles territórios. Vou recuar para nós vermos a situação no geral, e aqui podemos deduzir que os russos não só conseguiram quebrar a primeira linha defensiva dos ucranianos nesta região que passa exatamente pela cidade de Guliáy-Polha e que a contorna e que vai em direção ao norte. A segunda linha defensiva passa um pouquinho mais ao norte e segue ao longo deste eixo. E os russos não só conseguiram quebrar a primeira linha e já estão prestes a quebrar a segunda. E esta quebra vai se dar precisamente quando cair a vila de Ternovato, que é uma vila bastante importante nesta região, e eu vou explicar porquê mais à frente no vídeo. Mas vamos então voltar ao dia 31 de dezembro para vermos a dimensão dos avanços. E aqui os avanços deram-se em cerca de 35 km de profundidade, muito aproximadamente. Outro eixo de avanço por parte dos russos deu-se a sul da vila de Stepnohirsk. Vamos recuar para vermos como a situação se desenvolveu. E aqui os avanços também foram lentos devido à área altamente fortificada por parte dos ucranianos. E com isso os russos também conseguiram chegar à primeira linha defensiva dos ucranianos nesta região. E agora já estão a aproximar-se da segunda linha defensiva que passa mais aqui ao norte. Agora sim, vamos fazer aqui uma previsão das principais batalhas que vão ocorrer no ano de 2026. E vamos percorrer toda a linha da frente de combate, começando pela região mais ao norte. Em 2026 poderemos esperar mais avanços por parte da Rússia ao longo de toda a fronteira com a Ucrânia, porque isso é um grande objetivo que Putin referiu, que era criar uma zona tampão entre os dois países. E ao longo dos últimos dias tivemos vários relatos de bastantes fontes a referir que o exército russo já estava a concentrar uma massa crítica de forças para iniciar mais operações de ofensiva. Para já não tivemos nenhumas tentativas de ataque por parte dos russos, mas o facto é que as autoridades ucranianas anunciaram a evacuação da população civil em toda a região de Chernihiv. E isto é um sinal claro que os ucranianos também sabem dos planos da Rússia e já estão a preparar as suas defesas nesta região. Continuando, podemos esperar também mais ofensivas e mais avanços por parte dos russos em direção à cidade de Sumy. Vou relembrar que esta região ficou bastante enfraquecida defensivamente pelos ucranianos nas últimas semanas, quando o comandante em chefe das suas forças armadas, o general Syrskyi, enviou reservas desta direção para prosseguir com a contra-ofensiva na direção de Kupiansk. E agora podemos ir aqui à região de Kharkiv e aqui uma grande ofensiva por parte da Rússia está a desenvolver-se. Já referi esta ofensiva em alguns vídeos anteriores, mas vou repeti-la aqui. Basicamente, os russos estão a desenvolver a ofensiva mais para sul nesta região aqui, em torno da própria cidade de Vovchansk, para cortar fisicamente todas as vias logísticas que os ucranianos possuem do oeste para leste nesta região aqui, mas ao norte do rio que se situa nesta região do mapa. E vou relembrar que há alguns dias atrás a Rússia já destruiu esta ponte. Portanto, agora os ucranianos, para efetuar a sua logística, são obrigados a utilizar pontes flutuantes. Mas quando o exército russo se aproximar desta região aqui e conseguir conquistar todos estes territórios, aproximadamente desta região aqui, eles vão conseguir trazer para esta região os seus operadores de drones do tipo FPV e vão conseguir destruir toda a logística ucraniana ao longo deste rio. Além disso, sabemos que uma
Um dos pontos principais nesta região, nesta batalha, é a própria cidade de Kupiansk, que é uma cidade também bastante importante. Os russos precisam de ter o controle sobre esta região para o seguinte: na verdade, existem também vias logísticas que os ucranianos podem utilizar para suprir as suas forças nesta região mais ao sul do rio que eu referi há uns segundos atrás. O que acontece aqui é que os russos também já efetuaram um ataque a esta ponte e conseguiram destruí-la, e isto obrigou de facto aos ucranianos a utilizar vias e estradas que se situam mais a sul, mais perto da própria cidade de Kupiansk, e aí está a grande importância da cidade. Caso os russos tenham o controle total sobre esta cidade, significa que eles vão, através dos seus drones do tipo FPV, controlar todas as estradas e destruir a logística ucraniana num raio de cerca de 30 km. Com base nisto, é fácil prever que os ucranianos que se situam em toda esta porção do mapa ficarão sem hipótese de suprir as suas forças. Isto significa que a Rússia também aqui está a preparar uma grande ofensiva para conquistar todos estes terrenos. Portanto, tudo vai depender da própria batalha pela cidade do Kupiansk. Caso os russos tenham vantagem e consigam conquistá-la, então poderemos referir que em 2026, muito provavelmente, os ucranianos terão de abandonar toda esta região do mapa. Vamos avançar mais para sul, em direção a Sloviansk e a Kramatorsk, porque aqui também se vai dar uma das principais batalhas de 2026. Todos já sabem que um dos grandes objetivos da Rússia é a conquista de toda a região de Donbass, e a sua fronteira é delimitada por esta linha que nós temos aqui. E esta é uma região altamente fortificada, e os avanços por parte dos russos aqui serão muito lentos, como nós temos visto nos últimos anos. Mas aqui, em termos gerais, poderemos esperar mais avanços por parte da Rússia a seguir à conquista das cidades de Pokrovsk e de Mirnograd para norte, iniciando assim uma operação de conquista da porção mais a oeste da região da República Popular de Donetsk, mas também com isso poderemos esperar o semicerco das cidades de Kramatorsk e de Sloviansk, que são as maiores cidades nesta direção e que são cidades altamente fortificadas. E o semicerco não só se vai dar pelo sul, como também pelo norte. Mas aqui os russos ainda possuem a própria cidade de Liman por conquistar, que é uma cidade também altamente fortificada, e a sua conquista ainda vai demorar. Mas para esta região poderemos esperar os seguintes eixos de avanço. Vamos agora discutir a região de Zaporizhia, que eu acho que vai ser o local onde se vai dar a principal batalha de 2026, a principal das principais. Porque, como eu já referi, os russos não só conseguiram passar a última linha defensiva ucraniana nesta região, mas obviamente esta passagem, esta quebra não fará sentido sem a conquista da vila de Ternovat. E pelo que sabemos, os ucranianos estão a trazer cada vez mais e mais reservas para segurar esta vila. Mas caso os russos consigam conquistá-la, então terão o caminho aberto, totalmente aberto, para avançar dentro do território ucraniano. Porque, como nós podemos ver aqui, é uma zona que tem pouquíssimas fortificações, pouquíssimas trincheiras e pouquíssimas cidades ou vilas grandes que possam ser utilizadas como fortificação. E por isso é expectável que dentro de 5 ou 6 meses os russos consigam efetuar avanços até esta linha. E, obviamente, se os russos demoraram cerca de 1 ano para conquistar todos estes territórios numa zona altamente fortificada, podemos deduzir que numa zona pouco fortificada estes avanços serão mais rápidos e serão bastante importantes, porque neste eixo temos a própria cidade de Zaporizhia, que é uma das maiores cidades ucranianas, e a Rússia, ao longo destes anos todos, não conseguiu conquistar nenhuma cidade tão grande como a cidade de Zaporizhia. E a verdade é que esta cidade vai mudar muito este conflito. Mas inicialmente, os russos que estão a desenvolver a batalha pela cidade de Orikhiv, poderemos esperar os seguintes eixos de avanço, como eu já tinha referido em alguns vídeos atrás. E obviamente os avanços do lado a leste vão se dar após a conquista da vila de Guliai-Polha, que já aconteceu, porque agora os russos estão focados na vila de Zalichny.
Caso a cidade de Orychov seja conquistada, então aí os russos vão conseguir avançar na diagonal e sim, de facto, aproximar-se da cidade de Zaporizhia. E a conquista desta cidade será bastante fácil para os russos, porque eles não vão precisar de entrar dentro desta cidade, basta eles ocuparem todas as posições que se situam ao longo desta linha, que depois eles vão trazer os seus drones e vão destruir todas as pontes que os ucranianos têm ao longo deste rio. E isto vai obrigar ao exército ucraniano a abandonar as suas posições para a margem ao oeste deste rio. E esta conquista vai ser bastante fácil por parte do exército dos russos. E isto não é inventado por mim, não. A mesma coisa aconteceu ao contrário na própria cidade de Kherson, que é uma cidade muito parecida à cidade de Zaporizhia em termos de configuração do terreno. Também existe aqui um rio e os ucranianos conseguiram destruir toda a logística dos russos ao longo do mesmo e conseguiram, com bastante facilidade, reconquistar a própria cidade de Kherson. Portanto, eu acho que o foco principal de todo o ano de 2026 vai ser a cidade de Zaporizhia. E é por isso que, por exemplo, Donald Trump está com tanta pressa para atingir um acordo de paz. Ele sabe que estes avanços por parte da Rússia serão rápidos e à frente dele está uma das maiores cidades ucranianas que será uma grande conquista. E, obviamente, o conflito já não será o mesmo caso os russos ponham em cima da mesa das negociações um ponto relacionado com esta cidade. Mas para hoje é isto que eu trago para vocês. Espero que tenham gostado desta retrospectiva. Espero que tenham gostado também da análise e das previsões que eu fiz, das principais batalhas que vão acontecer no ano de 2026. Caso vocês partilhem a mesma opinião que eu, por favor, digam nos comentários. Caso tenham uma opinião diferente também, por favor, digam, que eu gosto sempre de ler este tipo de comentários. Já em relação ao canal, também posso dar aqui umas pequenas palavras. Vou continuar com o meu trabalho neutro, vou-vos tentar trazer sempre a verdade. Tenho comparado sempre bastantes fontes e vocês sabem que eu nos vídeos refiro tanto avanços por parte da Rússia, tanto avanços por parte da Ucrânia, ataques realizados pelas duas partes, porque o foco principal do canal é trazer-vos a verdade e é manter-vos atentos a tudo o que acontece neste conflito, não só no plano militar como político. Eu sei que há bastantes pessoas que criticam o meu trabalho, dizem que eu só digo mentiras, mas o mais impressionante é que essas pessoas continuam a ver todos os vídeos que eu coloco neste canal. Portanto, um obrigado a todos vocês, a todos os que apoiam o canal. Caso queiram dar mais uma pequena ajuda a mim, por favor, tornem-se membros e partilhem sempre os vídeos quando acharem necessário, entre amigos, entre grupos no WhatsApp que vocês tenham, entre grupos no Facebook. Fico sempre agradecido com tal apoio da vossa parte. E para finalizar, relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo e desejo-vos a todos um feliz e próspero ano de 2026. Cá estaremos, isto foi o Topless, amigos, e até amanhã. Tchau, tchau.